Tudo bom, pessoal? Estamos aqui para dar umas dicas, né, e informações sobre o produto 4, o filtro de aro 4. Mas antes disso nós vamos falar um pouquinho sobre filtragem, né, e o porquê a necessidade de um prefiltro. Todos os motores a combustão, eles trabalham com dois combustíveis, na realidade, o combustível líquido e o ar. A quantidade de ar em comparação ao combustível líquido é muito maior, por isso você deve prestar atenção na filtragem do ar, que se faz extremamente necessária. Um motor sem elementos filtrantes, ele quebraria, danificaria em poucas horas de uso. Então, hoje, os fabricantes, depois de muitos anos, né, têm testado que o elemento filtrante seco, né, que seria com papel, é o mais eficiente de todos, né? Comparado com aquele sistema mais antigo, que era um sistema banhado a óleo, e que até a combinação com outros sistemas, né? Sempre o papel demonstrou, tanto pela praticidade, pelo baixo custo, pela facilidade de manutenção, o papel demonstrou maior eficácia. Hoje, nós chegamos a uma eficácia mais ou menos de 99% de partículas retidas no papel. Só que a quantidade de poeira que o motor aspira, né, é muito grande. Vocês podem imaginar que um motor de 140 cb, ele consegue aspirar em uma hora de trabalho, ele aspira 530 metros cúbicos de ar nessa hora. Então, imaginem que se tivesse 1 grama de pó, né, em cada metro cúbico, nós estaríamos inspirando, né, o motor, essa máquina estaria inspirando mais de meio quilo de pó, né, que não pode ir de forma alguma para o motor. Então, essa poeira deve estar retida nesse elemento filtrante, que está composto por dois, né, a maioria das máquinas tem dois elementos, né, que é o primário e o secundário. O primário trabalha com uma micragem de papel de 10 micras, né? Então, partículas maiores que 10 micras, que são as que realmente fazem dano para o motor, elas são retidas no papel. Partículas menores passam. Então, sempre alguma porcentagem dessa poeira que está no ar e que o motor aspirou, vai para o motor. O elemento de segurança, ele trabalha normalmente com 25 micras, né? Ou seja, que não é tão eficiente como o papel, mas ele serve como um sistema de segurança. Se o papel ele rasga ou teve uma manutenção errada, né, seria como um elemento de segurança. Então, o porquê hoje a maioria dos produtores, né, continuam fazendo no campo, limpando elementos filtrantes, né? Hoje os fabricantes de motores, fabricantes de filtros, ninguém recomenda a limpeza de filtros. E por que isso acontece? Por que não se recomenda a limpeza? Claro, aqui se nos torna um pouco complicado pelo ambiente que nós temos, né, no Brasil, mesmo em diversos lugares a poeira é muito fina, é muito seca pelo nosso clima tropical, e as partículas de poeira também são menores, né? Então, o que acontece pelo nosso tipo de solo? A limpeza o pessoal chega a fazer, e hoje mais ou menos a média de limpeza que se faz é 4 a 5 limpezas no máximo. Só que o que acontece? A cada limpeza que se faz, mesmo que seja da melhor forma, né, que seria mais correta, seria limpar de dentro para fora, né, com um compressor de ar, botar a pistola do lado de dentro para fora, para que se tiver uma poeira no papel, vamos supor que isso aqui é um grão, né, de poeira, está grudado no papel, ela sai para fora, porque se limpar de fora para dentro, nós empurramos essa partícula e ela termina deixando a própria micragem do papel mudada pelo tamanho dela, né? Então, ela foi retida porque tem mais de 10 micras, mas se empurrar esse furo de papel, que antes era 10 micras, passa a ser 12, 14, 15 ou 20, depende do tamanho da poeira que ficou no papel. Então, por isso que não se recomenda a limpeza. E mesmo que nós limpemos de fora para dentro, vai ficar uma cicatriz, porque essa partícula, primeiro que ela não é redonda, ela é regular, tá? Não é circular.
esférica. Então ela entra, bate no papel a uma força bastante grande, considerável, né? E ela deixa uma cicatriz no papel. Então, nunca, depois da primeira limpeza, segunda limpeza, terceira limpeza, o elemento filtrante ele vai perdendo eficácia. Então, a poeira que entra para o motor começa a ser maior que 10 micras, que é o que causa os desgastes do motor com o tempo de uso, né? Então, por isso que é tão crucial a manutenção de elementos filtrantes. E a política, o ideal é somente limpar o filtro, tá? O ideal é somente limpar o filtro quando o medidor de restrição avisar. O que seria a restrição? A restrição, vamos usar esse gráfico aqui, a restrição é a força que o motor tem que fazer, tá? E ele é medida em milímetros em colunas de água. Então, na saída da carcaça, onde vai o ar para o motor, tem um sensor. Esse sensor, ele vai medir essa restrição e normalmente ele tem um tope, tá? Que quando ele avisa, se ele é eletrônico, ele vai avisar no painel da máquina que o filtro está sujo e precisa de manutenção. Normalmente os fabricantes usam a medida de 650 milímetros em colunas de água. Quando o filtro está novo, né, essa restrição inicial, né, com filtro novo, aproximadamente não passa de 200, 250 milímetros em coluna de água. À medida que a máquina vai trabalhando, essa restrição vai subindo, né? Por que a restrição sobe? Por quê? Porque a poeira fica grudada no papel, né? Ela fica retida no papel e não entra. Só que ao tampar o furo, o motor vai ter que fazer mais força para que passe ar pelos outros furos que estão livres. Até chegar a 650. Se passar de 650, o motor perde força, começa a fumacear a máquina e outras consequências que podem levar a rasgar o papel e realmente entrar poeira de uma forma descontrolada para o motor, que em 2, 3 horas ele se vai. Então, isso que é a restrição. E tem que ser respeitada, que o filtro seja limpo somente quando o sensor avisar. Se limpar antes, você está gastando uma limpeza, digamos assim, prematuramente do filtro e vai danificar o filtro antes do tempo que deveria. Então, por isso que se recomenda a não mexer muito no filtro, somente quando necessário e quando o medidor de restrição acusar. Por isso que se torna necessário o uso de pré-filtros hoje, né? O nosso pré-filtro, depois agora vou explicar como ele funciona, mas o que ele vai fazer? Ele é colocado na tomada de ar da máquina, antes do elemento filtrante, né? E ele vai purificar o ar antes de entrar no papel. Então, se antes entrava 100 gramas de poeira para o papel, agora com o nosso produto, o 4, vai entrar somente 10 gramas. Né? Nós temos uma eficiência de 85 a 90% de eficácia, que é eliminada para fora, né? Não vai para o filtro de papel. Aí quando você coloca o pré-filtro, aumenta um pouco a restrição, consideravelmente aceitável, né? Só que com o tempo de uso, né? Essa linha representa o tempo e aqui a restrição. Você vai ver, aqui por exemplo, nós temos, vamos supor que aqui é 10 horas de trabalho, né? 10 horas de trabalho, já chegou a 650, então acusa lá, para limpar o filtro. Com o nosso produto passam 60 horas na mesma máquina, na mesma condição de trabalho, né? E não precisa limpar o filtro. Como nós garantimos entre 85 a 90% de eficácia, nós podemos dizer assim, que vamos aumentar a vida útil do elemento filtrante, tá? Em mais de 4 a 5 vezes, né? E isso já é um benefício para o cliente, né? Ele vai poupar elementos filtrantes, além de aumentar a vida útil do motor. No mercado hoje, tem vários sistemas de filtragem, né? Tem uma cuba plástica, que é
chega no máximo a 20%, precisa de manutenção, resseca com o tempo, né? E tem aquele sistema que normalmente vem da linha de montagem, né? Que é conectado ao sistema de escapamento. Esse sistema, quando coloca o nosso, tem que ser eliminado. E é um sistema que tem uma baixa eficiência, melhor que a cuba plástica, mais eficiência que a cuba plástica, né? Só que quando a máquina trabalha em baixa rotação e quando o produto é novo. Porque com o tempo, como esse produto está conectado ao escapamento, o que eles fazem? Vamos ver se conseguimos fazer um gráfico aqui. O que eles fazem? Né? Eles colocam no escapamento, né? No escapamento aqui, vem uma mangueira, aqui se coloca duas placas de metal, para que no escapamento o ar passa mais rápido, né? Então ela provoca um vácuo aqui, e aqui teria a tomada de ar da máquina, com um sistema aqui de piclone, né? Então esse sistema suga ar daqui e vai a sair a poeira pelo escapamento. Só que normalmente o que acontece quando a máquina trabalha em alta rotação, quando o sistema já começa a estar desgastado, o ar do escapamento vai para o filtro. Então o cliente, né, o usuário lá da máquina, vai limpar e o filtro está tudo cheio de fuligem, preto, né? E em muitos casos tem que ficar atento, porque pode ser um dos motivos que as máquinas pegam fogo, né? Quando sobra combustível que sai pelo escapamento, aquela linguarada de fogo, né? Em vez de sair pelo escapamento, vai para o filtro, depende da cultura que está colhendo a máquina, por exemplo, a colhedeira, vai pegar tudo, pega filtro. Pode ser um dos pontos que inicia a queimar a máquina, né? Então, por isso que é importante, quando coloca nosso produto, né, aí elimina esse sistema, tampa aquele furo que fica no escapamento, né? Nós já mandamos com tampão metálico, né? E aí acaba com esse tipo de problema de estar largando fumaça, né, para o filtro. Além de que o ar que passou pela combustão, que é o ar que passa pelo sistema de escapamento, é um ar que já passou e já foi queimado, então ele não tem oxigênio. Quando vai para o motor não serve, né? E além de ter fuligem e outros contaminantes. O prefiltro 4, né, que é o que nós trabalhamos, ele tem duas turbinas, né? Ele vai colocado na tomada de ar da máquina, né? Ele coloca aqui, segura aqui na tomada de ar da máquina, e quando a máquina succiona o ar para fazer a combustão, ele vai mexer uma turbina aqui, que tem uma turbina móvel, né, feita especificamente e especialmente para trabalhar com poeira de baixa micragem, né? Por isso nós temos alta eficácia. E um detalhe, né, o nosso produto tem altíssima durabilidade pelos materiais, também porque a turbina ela trabalha apoiada, ela tem uma superfície de varrido bem grande, então o que faz com que provoca realmente, dentro daqui, ela provoca um ciclone, né? Então, ao centrifugar, a poeira sai pelos canais de saída, depois nós vamos fazer uma demonstração prática para vocês, sai pelos canais de saída, e essa poeira sai para o meio ambiente. O produto não precisa de manutenção, tá? Ele é autolimpante. Nós eliminamos entre 80% a 90%, entre 85% a 90% da poeira, tá? Importante aqui que as nossas saídas, elas são mais largas, então evita o acúmulo de sujeira, né? Temos cópias, até nossos amigos chineses, né, que sempre nos mandam coisinhas, temos cópias que ele tem feito e obviamente, né, daquela qualidade, e termina segurando poeira ali, o produto não funciona, a turbina tranca, cai, quebra. Então nós temos produtos no mercado com 10, 12, até 14 anos funcionando sem problema nenhum, com eficiência ainda, né? Mesmo assim, se quebrar, se teve alguma batida na tela, na tampa, né, tem peças de reposição, isso é importante. Agora, como escolher o produto nosso? O produto nosso,
ele vai de acordo a força e a potência do motor. Nós medimos a quantidade de HP que tem a máquina, né? Cada produto nosso ele tem uma faixa de potência. Por exemplo, esse aqui, o MO414, vai abranger de 60 a 120 HP. Depois nós temos o 818, que vai abranger de 120 a 160. E assim por diante, nós temos um produto para cada faixa de potência. Por que é importante prestar atenção nisso? Se nós colocar um produto pequeno num motor maior, o que vai acontecer? Vai faltar ar para o motor, porque não tem a capacidade de trabalhar com esse fluxo de ar. Então é importante colocar o produto correto. Se nós colocar um produto maior num motor menor, a turbina que tem que fazer a centrifugação não vai girar a velocidade que nós queremos, né, otimizada, e a eficácia vai cair. Então, em vez de eliminar 85% ou 90%, vai ficar eliminando 50%, 60%, e nós temos que tentar entregar o melhor sempre para o cliente. Então, seria isso aí. Para todos os produtos nós temos circulares, né? A maioria dos produtos é de fácil colocação. Algumas máquinas precisam de adaptadores, né? Principalmente colheitadeiras, né? Para poder adaptar e colocar nosso produto. Então nós temos todo esse material tanto digitalizado, né? Que podemos passar para vocês vendedores, né? Você só fazer a consulta e nós atendemos para tirar as dúvidas, né? Se tiver alguma máquina que não está no nosso catálogo, alguma máquina nova, né, nós podemos ver o que podemos fazer e dar a resposta para vocês imediatamente de qual seria o produto, correto? Então, as principais vantagens da nossa produto são a alta eficácia, o cliente, o usuário final, vai poupar em um tempo de máquina parada, porque ele não vai ter que estar lá no meio da lavoura, ou no meio da mineração, ou no meio da colheita de cana, tá limpando elementos filtrantes, né? A cada instante. Tem casos que nós tínhamos no campo, usuários que tinham que parar a máquina a cada 3, 4, 5 horas para limpar filtros, né? E com o nosso produto já solucionou esse problema. Então, tempo de máquina parada, alta durabilidade do elemento filtrante. O elemento filtrante vai passar a durar de 4 a 5 vezes mais, né? E principalmente a longo prazo a durabilidade do motor, né? Porque o motor não vai ter danos prematuros por causa da poeira. Alguém tem alguma pergunta, né? Bom, sobre o desempenho da máquina, é o seguinte: se, como expliquei antes, se colocar o produto numa máquina que tiver, por exemplo, 200 CV, né, 200 HP de potência, e colocar um produto que é menor, sim, pode ser prejudicial, mas é porque está mal colocado, né? É porque você está restringindo a entrada de ar no motor. Somente teria que prestar atenção a esse tipo de coisas. Os mesmos modelos de produto com referente a bocas de adaptação, os mesmos modelos, por exemplo, esse 414, aqui na minha mão, temos um produto de 82 milímetros, tá? Agora, ele pode vir de 101 também. Caso a máquina tenha uma boca maior, como pode acontecer em algumas máquinas da linha pesadas de construção, que às vezes tem 220 milímetros, 230 milímetros, nós também temos adaptadores redutores, né, que coloca lá para poder reduzir a boca do nosso produto. O produto também vem com anéis plásticos, né, para facilitar a colocação. Então vocês podem ter no estoque um MO414 de 101, mas pode servir também reduzir para 82 até para 76 para tubos, tomadas de ar menor. Além dos produtos externos, nós também temos produtos para colocar baixo capô, tá? Quando se faz necessário. Na prática, e se nós considerar eficácia, preferimos sempre a tomada de ar fora, mas muitos clientes não querem furar o capô, né? Então querem colocar baixo capô. Só que baixo capô tem que sempre considerar que o ambiente vai continuar sendo mais contaminado, porque nós temos
vários fatores, como por exemplo a altura do pneu. Também temos o fator de que está o ventilador do radiador, às vezes jogando poeira para dentro. E além disso, baixo capô nós temos ar quente, e todos nós sabemos, né, quem sabe um pouco de motor, que o ar frio tem muito mais oxigênio que o ar quente. Por isso se coloca o intercooler nos motores para eles terem mais potência, para aumentar a potência. Ele está colocando ar com mais oxigênio para melhorar a combustão. Um outro detalhe, com o nosso produto, mensurável numa máquina agrícola, numa máquina pesada é difícil, mas já colocamos produto em caminhões, em ônibus, que roda muito mais, né? Então, nós conseguimos até poupar combustível, né? Nós conseguimos 3 a 4% de combustível poupado. Por que isso? Porque o motor trabalha, aquele gráfico que eu fiz antes, ele trabalha numa restrição melhor, né? Mais aceitável, e aí o motor trabalha, digamos assim, com mais folga, então o que dá mais, dá menos consumo de combustível, correto? Também temos alguns sistemas para caminhões, não toda a linha, né, mas principalmente para os caminhões que trabalham em usinas, os caminhões pesados, e também alguns sistemas para compressores, motores estacionários, né, geradores de energia, e também para empilhadeiras, tá? Não esqueçam disso, que empilhadeiras tem bastante mercado também. Então, fiquem atentos para esse tipo de produtos, né? Alguma outra dúvida? Ou vamos fazer a demonstração? Antes, nós vamos fazer uma demonstração prática, tá? Do funcionamento do nosso produto, que acho que é muito importante para vocês terem uma noção de como ele funciona. Essa máquina aqui não tem nada a ver com o produto, simplesmente é um simulador de sucção, tá? Ele vai simular a sucção do motor, que é a força que faz o motor, e a sucção para fazer a combustão. Então nós vamos colocar o produto aqui. Esses são os anéis que eu tinha falado, né? Que são anéis plásticos. Aqui está reduzindo, né? Coloca simplesmente ali. Essa aqui seria a tomada de ar do motor, né? E aqui nós vamos utilizar farinha de trigo. Por que utilizamos farinha de trigo para a demonstração? Não é para fazer pão, senhoras. A farinha de trigo é porque ela é branca e é importante. A farinha de trigo tem 10 micras, tá? Então, essa farinha é que o filtro de papel deveria reter, correto? Então, nós vamos ligar a máquina, vai fazer um pouquinho de barulho. E vocês vão ver aqui que tem as saídas de poeira. Toda essa poeira, né? Vocês veem sair por aqui, que são os canais de saída, né? São 4 canais de saída. Aqui vocês conseguem ver que ele é bem largo para facilitar a saída da poeira. E aqui por dentro é onde vai o ar limpo para os filtros, né? Por isso que ele está limpo, né? E essa é a turbina que gira, né? Então, de forma prática, essa demonstração pode ser feita numa máquina. Se a máquina tem a potência que o produto vocês têm na mão e tem a tomada externa com a medida correta, vocês podem ligar a máquina aproximadamente em 2.000, 2.200, a rotação de trabalho dela, e colocar farinha de trigo, tá?
Inclusive, esse teste serve para quando o cliente diz, eu quero saber se o produto está funcionando, passou 10 anos, né? Passou 7, o que acontece? Aí ele pega, liga a máquina, né? E coloca a farinha. Se uma demonstração para testar mesmo, para mostrar para o cliente uma demonstração, o ideal é sempre usar elementos filtrantes limpos, tá? Um outro detalhe importante é quando você coloca o produto, recomende para o cliente, coloque elementos filtrantes novos, tá? E o ideal seria ele lacrar a carcaça, tá? Fechar ela, para quê? Para que ninguém mexa na carcaça. Então, quando vai mexer, é porque a luz avisou. E como a luz avisa, aí ele pode marcar quantas horas durou esse filtro. E aí ele vai ter a noção de quanto o nosso produto elevou diminuiu a manutenção do elemento filtrante dele, né? Então aumentou a durabilidade, correto? Pessoal, qualquer coisa nós estamos disponíveis, nós temos WhatsApp, estamos aí para atender vocês, contem conosco para todo apoio que precisar, mas não percam a venda. Vamos lá que o produto é só oferecer, só mostrar que ele funciona, conscientizar o cliente para os problemas que dá a não manutenção, a manutenção errada de elementos, e que hoje sim se faz necessário, porque cada vez os motores têm mais potência, o custo de manutenção de motor prematura por danificação de poeira é muito alto, então se faz necessário um investimento, porque um investimento não é um gasto, que ele vai, ao longo do tempo, ele vai, só com o filtro que ele vai poupar, ele já está pagando o custo do nosso produto. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição.